Uma das maiores revelações de todo o Berserk finalmente chega no capítulo 384. Guts não é um humano normal. Ele faz parte do mundo astral e faz parte do mundo físico. E tem a chave agora para derrotar Griffith porque eles são iguais. Mas o que isso significa? O que muda definitivamente na jornada de Guts? Ele pode usar poderes como o de Fento? Vai ser um deus? Ou tem que fazer alguma outra coisa para conseguir alcançar essa vitória? Eu trouxe para vocês aqui um resumo completo da história até o ponto atual para você relembrar. E também a explicação definitiva do maior plot twist que a série de Berserk já teve. Quer saber tudo sobre o renascimento de Guts? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala meus amigos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Mais um vídeo de Berserk. Dessa vez trazendo o capítulo 384, que tem uma das maiores reviravoltas que essa série já viu. Guts é muito mais do que você imagina, mas o quanto isso tira o brilho desse herói, de um humano lutando contra demônios. Então se liga no breve resumo para você entender a queda de Guts e o ponto do seu renascimento agora, e o quanto isso vai ditar o rumo da série a partir daqui. Se você é novo no canal, considere se inscrever para mais vídeos como esse. E se você já é aquele que luta contra o destino, deixa um like para dar uma força para esse vídeo. Vamos lá falar tudo sobre Berserk 384. Então vamos lá meus amigos, relembrando, Guts levou Casca até a Ilha dos Elfos para recuperar a sua mente do trauma após o eclipse. Tivemos boas revelações como o ferreiro que criou a armadura Berserker, Skuld Knight confirmado como o Imperador Geyserik e as Baritas. Baritas são responsáveis por tornar os objetos pesados ou leves por sua ausência. Elas escurecem o céu, produzem depressão e obsessão na mente, bem como podem unir os 4 grandes elementos. E a espada de Guts estava envolta nisso por conta de todos os apóstolos que ele já matou. Inclusive, por conta dessas baritas, Guts em um ataque até conseguiu acertar o corpo astral de Griffith e arrancar um fio do seu cabelo. Aliás, Griffith atacou essa ilha por conta dele tentar erradicar toda a magia do mundo. E caminhando pelos galhos da árvore do mundo, ele chega à Ilha dos Elfos. A presença de Griffith é sentida por toda a ilha, despertando em Casca memórias fragmentadas enquanto ela corre em sua direção. Guts tenta atacá-lo, mas seus golpes não conseguem alcançá-lo. Enquanto isso, a bruxa Shirk percebe uma tempestade de poder ao redor daquele ser inalcançável. Com a chegada de Zod e o surgimento de uma força sombria sobre a ilha de Skellig, Griffith toma a Casca para si e a cerejeira perde suas flores. A ilha começa a ruir. Rachaduras se espalham pelo solo, criaturas emergem das profundezas e a ilha começa a ser devorada e engolida pelo mar. Casca acaba sendo levada por Griffith. Enquanto isso, Roderick prepara a fuga no seu navio. Os elfos desaparecem, restando apenas o pequeno Puck e Valera. Guts, destruído pela perda de Casca, afunda em desespero no porão do navio, incapaz de aceitar seu fracasso. A bruxa Shirk tenta alcançar a sua mente, mas é repelida pela fera interior que domina o coração de Guts. Enquanto isso, Griffith retorna ao seu reino, Falconia, junto de Casca, que passa a viver em um estado de submissão, cercada por lembranças quebradas do seu passado e por uma tentativa frustrada de escapar. Sem seus poderes, os magos de Skellig tentam localizar Casca por meio de um feitiço, mas o navio acaba sendo tomado pelos Kushans, liderados por Silat. A captura acontece sem derramamento de sangue, guiada por uma profecia feita pelo ancião Daiba. E todos acabam levados para a capital Kushan. Lá, Silat anuncia uma campanha contra o reino de Falconia, enquanto Guts permanece preso, vazio e sem vontade de reagir. Durante um conselho entre os líderes Kushans, um dos apóstolos, chamado Rakshas, surge e espalha o caos pela cidade, invocando monstros e colocando todos em perigo. Silat enfrenta essa ameaça, os monstros são derrotados e Rakshas acaba diante de Guts. Mesmo assim, Guts não reage, o que enfurece Silat, que o estrangula por sua total ausência de resistência. Já o ancião Daiba usa a marca do sacrifício como um pretexto para assumir o controle de Guts e levá-lo em um estado hipnótico para fora da cidade. Ele é conduzido até um mausoléu chamado Stupa, onde cai sob uma gigante folha de Lotus Rei. Preso nesse espaço espiritual, Guts começa a alucinar com Griffith e Casca até que a folha se fecha ao seu redor e afunda na água, dando a forma
deu uma concha. É onde começa o capítulo 384. Isolado do mundo exterior, esse espaço funciona quase como uma câmara espiritual. Não é apenas uma prisão física, mas um lugar onde Guts é forçado a encarar tudo aquilo que ele evitou durante a vida inteira. Daiba explica que ali dentro, Guts estava cortado de conexões, de qualquer interferência externa. E que a única coisa possível agora seria olhar para dentro de si mesmo. Dentro dessa escuridão, Guts começa a revisitar sua própria existência, com imagens e memórias ligadas ao nascimento dele, ao trauma, ao bando do Falcão, a Casca, Griffith e as consequências do eclipse. Guts encara a pergunta sobre quem ele realmente é depois de ter sido reduzido à impotência diante do sequestro de Casca por Griffith na Ilha dos Elfos. Vemos ele se lamentando e se culpando pela morte, sofrimento e medo que ele causou durante toda a sua vida. E ele então se culpa pela dor e sofrimento do bando. Ele lamenta que se não tivesse se juntado a eles não teriam passado por tudo que passaram. E nesse momento, espíritos de fogo surgem e mandam ele calar a boca e olhar atentamente, porque ali estava a rainha delas. Era Flora, a mestra de Shirk, e ela está falando com Guts e exige que ele relembre a sua vida em todos os detalhes, incluindo uma parte que ele sempre ignorou. Guts então é forçado a voltar às suas memórias, onde percebe que sempre esteve perto da morte, lembrando até mesmo do seu nascimento e de sua falecida mãe, enforcada em uma árvore. Ao ingressar na terra dos vivos, o Guts ele já estava no interstício, a fronteira do mundo físico e do mundo astral. Ele é uma criatura que na verdade nunca saiu do mundo astral desde o seu nascimento, e a surpresa é que Guts sabia disso, porque metade dele sempre esteve lá. E por fim, Flora nos conta por que Guts ignorava isso. Porque ele é como Griffith, arrancado da fronteira do mundo astral e físico. Ele é um Barzak, alguém que nasceu no interstício e uau. Vamos lá agora, deixa eu explicar pra vocês o que significa tudo isso. Barzak é uma palavra real e significa o estado da alma em que se aguarda a ressurreição após a morte. Como as pessoas que estão nos seus túmulos agora, elas estão em Barzak, aguardando o dia do julgamento após o fim do mundo. Ou seja, meus amigos, temos a explicação do nome da série, Berserk. O Guts ele não é apenas um Berserker porque ele entra no modo de fúria e vingança. Ele é na verdade um Barzak. Ele é alguém do interstício. Notem uma coisa, sempre soubemos disso, mas sempre achamos que isso vinha muito após ele ser marcado dentro do eclipse. E não, e o interstício é o meio dos planos, é entre o mundo astral e o mundo físico. O Guts ele nasceu nessa linha tênue e faz parte dos dois mundos porque sua mãe morta ainda lhe deu a luz. Kentaro Miura não escreveu o nascimento trágico de Guts apenas pela escuridão, mas planejou tudo desde o princípio, e esse capítulo parece dar um significado completamente diferente a ele. Guts não nasceu nessas circunstâncias apenas porque o destino foi cruel. Havia algo muito maior em jogo desde o início. A ideia de que ele possa estar conectado tanto ao mundo físico quanto ao mundo astral muda muita coisa e dá um novo peso a várias cenas antigas da série. E honestamente é o tipo de capítulo que me lembra porque eu amo tanto Berserk. Nascido de uma árvore da morte com sua mãe enforcada, qual é a abertura para o mundo astral atualmente? Uma árvore da vida ao qual Griffith caminha sobre os seus galhos. O simbolismo é insano. Guts saiu para a vida do mundo astral, do corpo da sua mãe, e veio para o mundo físico. Ele é metade físico, metade astral, um Barzak, um produto dos dois mundos. No capítulo 37, o Cavaleiro Caveira diz o seguinte: preste atenção, guerreiro, você nasceu de um cadáver e começou sua vida da morte na lama. Você está mais perto da morte do que qualquer um, portanto você se destaca em escapar. E isso não era uma metáfora, era literal. Lembram dos experimentos com bebês demônios feitos pelo Imperador Ganishka? Ele tentava replicar Barzaks para tentar lutar contra a mão de Deus. É incrível como certos elementos da história estão presentes com tantos anos de diferença, mas foram pronunciados com muito cuidado ao longo dos acontecimentos. Essa revelação mexeu bastante com a comunidade porque alguns não entenderam muito bem o que significa, achando que isso sugere que Guts nunca tenha sido apenas um humano normal no sentido comum da cosmologia de Berserk que luta contra esses demônios, e que isso tornou ele algum tipo de escolhido. Mas não é isso. A sua conexão com o mundo astral agora apenas torna ele um médium para esse mundo. Desde a introdução do Cavaleiro Caveira já foi estabelecido que o Guts ele existe no interstício entre o mundo físico e o mundo astral por ter nascido da
morte. E a bruxa Shirk mencionou que a sua existência no interstício permitia que a mente de Guts afetasse sua forma física. E o que temos aqui é na verdade Flora dizendo para Guts aceitar isso. É uma parte que ele ignora. Um dos problemas é que se Guts não aprender a controlar totalmente a armadura Berserker, ela pode continuar corroendo seu cérebro até que ele não tenha mais cognição suficiente para usar a mente para controlar a matéria. Então esse capítulo não confirma que Guts não é mais um humano normal. A realidade é que ele nunca foi completamente um. Estamos falando de um personagem que literalmente poderia lutar contra Nosferatu Zod em um contra um sem a sua armadura. Além disso, o mangá deixou bem claro há anos que Guts era alguém especial. As pistas sempre estiveram lá, desde os avisos do Cavaleiro Caveira antes do eclipse, até mesmo as observações feitas por Shirk durante seus primeiros encontros. Sem mencionar as inúmeras vezes em que outros personagens o chamaram diretamente de monstro ou não humano. Agora, qual é o paralelo que temos aqui entre Guts e Griffith? Enquanto Griffith, Fento, está associado à causalidade, à ascensão, sacrifício e destino, o Guts ele parece como o oposto. Alguém nascido da morte, moldado pela perda, mas ainda resistindo contra o fluxo imposto pelo mundo. Griffith renasceu de um natimorto, Guts nasceu de um cadáver. A causalidade ditou para que tudo desse certo para Griffith e tudo desse errado para Guts porque ele não faz parte dela. Griffith é a outra metade da moeda. Isso se encaixa na dualidade da cosmologia de Berserk. A mão de Deus versus 4 reis do mundo elemental, anjos que também são demônios, um deus que é a ideia do mal, o preto, o branco, Guts e Griffith. Assim como a mão de Deus disse que manipulou tudo, até mesmo a linhagem de Griffith para torná-lo rei, o humano perfeito, a realidade pode ter sido manipulada para criar Guts como o herói que nunca vai deixar de lutar. O coração do mal cria o que está no coração de cada ser humano, quer ele tenha consciência disso ou não. E o eclipse acabou mergulhando Guts muito fundo no mundo astral e especificamente em seus aspectos mais sombrios. Mas no geral, essa percepção pode levar Guts a entender que assim como ele desafiou a causalidade com sua força de vontade durante toda a vida, essa mesma força de vontade pode permitir que ele se oponha diretamente à mão de Deus e portanto a Fento. O problema de Guts ao enfrentar Fento era que ele não podia tocá-lo fisicamente devido à causalidade. Agora ele entende que pode quebrar esse limite e no fim teremos uma transformação interna de Guts. Não necessariamente uma transformação de poder físico imediata, mas uma mudança de consciência. Acho que veremos Guts refletir mais sobre sua vida e ele será tentado pela besta das trevas o tempo todo. No entanto, ao contrário de Griffith, que deixou a sua besta da escuridão assumir o controle, Guts finalmente conseguirá domá-la e sair desta caverna com um novo propósito: salvar e proteger Casca. Guts não conseguiu acertar Griffith com sua espada porque lutava por ódio a ele. Guts até disse a Rickert a mesma coisa, que nunca conseguiria odiar Griffith de verdade. E a primeira vez que Guts lutou contra o Falcão, ele perdeu porque não estava lutando por nada. Mas no segundo duelo, quando ele deixa o bando do Falcão, ele lutava para construir uma vida para si mesmo. E ele venceu aquele duelo porque tinha algo pelo que lutar. É por isso que Rickert conseguiu dar um tapa em Griffith e acertá-lo, enquanto Guts não conseguiu. Então Guts ainda é um humano, mas ele pode ser um humano nascido no interstício. E honestamente isso seria uma revelação bem poética para Berserk. Griffith moldado pela causalidade para se tornar Fento. Guts por outro lado pode ter entrado no mundo como uma anomalia. Um homem que desde seu primeiro suspiro nunca deveria ter existido. Não se trata de Guts ser meio astral, mas sim de que as leis do mundo são regidas por causa e efeito. E o fato de Guts ter nascido da morte e não ter vindo ao mundo por meios naturais mostra que ele é uma exceção ao destino. Ele não está sujeito à causalidade porque tecnicamente não deveria fazer parte desse mundo. E ele pode quebrar o destino e desafiar a causalidade. Griffith sempre esteve destinado pela causalidade a se tornar rei. E nada no mundo é capaz de impedir ou mudar. Nem mesmo o Cavaleiro Caveira conseguiu isso. Não conseguiu acertar um golpe nele. Mas Guts, tendo quebrado as regras do mundo natural e agora entendendo isso, faz com que a mão de Deus o reconheça como uma peça de xadrez que não deveria estar no tabuleiro. E Guts pode dar finalmente o checkmate em Griffith. É isso, que capítulo, meus amigos. Fenomenal, uma baita reviravolta sobre Guts. Era algo que já sabíamos, algo que foi estruturado durante toda a série. E não torna o Guts necessariamente um escolhido. Na verdade vai fazer ele entender
o que de fato ele é. Que ele nasceu da morte e que ele está fora do alcance da causalidade. E principalmente ajudar ele a domar a besta das trevas, que vai ser a parte principal para ele conseguir usar a armadura Berserker na sua totalidade. Talvez as Baritas entrem em jogo também na sua Dragon Slayer e ele consiga forjar finalmente a Matadora de Deuses. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever se não está inscrito ainda. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.